Vou iniciar a aula de hoje. Na aula de hoje eu vou falar sobre inequação, logaritmo e exponencial, tá? Eu vou aproveitar e vou falar das duas. Tô gravando já. Então, vamos lá. Então, hoje, plantão é hoje. De física ou matemática? Eu acho que tem mais listas de física, então eu vou fazer de física. Tá com mais lista de física. Então eu vou aproveitar e fazer de física. Tá? Então, olha só. Vou falar de inequação logaritmo. A inequação logaritmo é simples, tá? Tudo que você aprendeu, todas as técnicas que a gente aprendeu para resolver equação, elas vão se aplicar. Não falei. Vou falar tudo agora. Tá? Então, todas as técnicas que a gente aprendeu para de equação, a gente vai aplicar na inequação. A primeira coisa que eu vou falar é da exponencial. Inequação exponencial. Tá? Acho que eu falei sim mesmo, né? Mas eu vou revisar. Então, a inequação exponencial. Como que funciona a inequação exponencial? Você precisa ter a mesma base, certo? Então aqui eu tenho uma desigualdade, mas o fato de você precisar ter a mesma base, isso daí não vai mudar, tá? Tem que ter a mesma base. Só que você tem a seguinte condição. Quais são as condições? Se a base for um número entre 0 e 1, se a base for um número entre 0 e 1, essa função é o quê? Cri. Vocês estão aí? Decrescente. Então, se a base for um número entre 0 e 1, a função é decrescente. Tá bom? Número entre 0 e 1, função decrescente. Se isso acontece, base entre 0 e 1, função decrescente, você simplesmente iguala os expoentes, mas inverte a desigualdade. Inverteu a desigualdade. Boquinha aberta estava para a esquerda, agora a boca aberta ficou para a direita. Inverteu. Por que inverteu a desigualdade? Porque a base é o número entre 0 e 1. Se a base é o número entre 0 e 1, essa desigualdade inverte e todo mundo fica feliz, e é isso aí. A felicidade toma conta dos nossos corações. Bem, a outra condição é se a base é um número maior do que 1. Se a base é um número maior do que 1, essa função é o quê? Eu acho que vocês estão muito dormindo 10 horas da manhã, hein? Acorda. Então, crescente. A função é crescente. Beleza? Função é crescente. Se a função é crescente, significa que você não troca a desigualdade, você mantém. Tá bom? Beleza, matou. Isso são as inequações exponencial. Agora eu vou falar da inequação logarítmica. Retiro o que eu disse. Eu falei uns tempos atrás aí, falei que aquele homem do Castelo Alto era legal. É nada, é uma porcaria. Mas agora eu vou ter que assistir até o fim pra eu saber o que acontece. Vira Crepúsculo depois. Vira Crepúsculo, é uma droga. Não assistam. Até é legal, mas eles estragam a série. Inequação logarítmica. Bem, o que vai acontecer na inequação logarítmica?
inequação logarítmica. A ideia é basicamente a mesma, tá? De você resolver uma equação, resolver qualquer coisa do tipo. Se você tem uma igualdade, né? Se você tem uma igualdade de logs, então, por exemplo, log de x1 é maior na base A que log de x2 na base A. Bem, primeira coisa de novo, tem que ter a mesma base. E tem o mesmo comportamento da exponencial. O mesmo comportamento da exponencial. Se essa base for um número de 0 e 1, se é um número entre 0 e 1, significa que essa função também é decrescente. Se essa função é decrescente, a gente inverte a desigualdade. Então a desigualdade é invertida. A boca estava para a esquerda e agora foi para a direita. Vamos colocar um igual aqui, que também isso aqui também vale para o igual. Agora, se a função for um número maior do que 1, se a base for um número maior do que 1, essa função é crescente. A função é crescente e você não inverte a desigualdade. Pronto, acabou. Certo? A gente sabe tudo, domina, ninguém segura a gente e é isso aí. Alguma dúvida até aqui? Tanto faz, é a mesma coisa, tá? O que você olha é sempre para a base. Se a base for um número entre 0 e 1, você inverte. Inverte o que você tem aqui. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior igual, menor igual, sempre inverte. Se for a base for um número entre 0 e 1. Se a base for um número maior do que 1, você sempre mantém. Se for maior igual, mantém. Se for menor igual, mantém. Se for menor, mantém. Se for maior, mantém. Então isso nunca vai se alterar. É sempre dentro dessa estrutura. Alguma dúvida? Sim ou não? Yes or no? Beleza. Agora, claro que tudo que a gente for fazer aqui vai depender de inequação do primeiro e do segundo grau. Tá? A inequação do primeiro e do segundo grau está intimamente relacionada com inequação logarítmica e tal. Bem, então vamos lá. Vamos fazer uns exemplos aí. Que agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Exemplo 1. Mas não é difícil não, tá? É simples, é só uma questão de pegar o jeito, ter o esquema da Jurema na cabeça, que aí não tem erro. Então, ó. No exercício, no primeiro exemplo, é assim, ó. Log de x menos 6 na base 3 precisa ser maior do que log de 8 na base 3. Tá bom? Esse é o primeiro exemplo. Bem, o que você precisa observar aí? Qual que é a primeira coisa que você tem que observar? Isso aqui é um 8, né? Base. A base é um número maior ou menor? Maior do que 1. Se a base é um número maior do que 1, o que a gente faz? A gente continua. Ó, tem a mesma base dos dois lados, tudo tranquilo. Log é como se o log cortasse. É como se cortasse. Você não corta, mas assim, se você quiser uma forma didática de entender, é como se corta. Tá? O log corta, desaparece porque o log dos dois lados tem a mesma base. Você fala assim, tchau log, corta. Então o que vai ficar? Vai ficar x menos 6 tem que ser um número maior do que 8. Você viu que loucura? Então x tem que ser um número maior do que 14. É só isso que é para fazer? O que você acha? Acabou aí? Sim, sim. Sim. É mesmo? Acabou. É. Não tem nenhum detalhe. Não. Independente de sumir o log ou não. O que a gente tem que lembrar? Condição de existência.
A gente nunca pode esquecer condição de existência. Ó, o logaritmano pode ser qualquer valor? Não. O logaritmano precisa ser sempre um número maior do que zero. Então, ó, não se esqueça, condição de existência. Qual que é a condição de existência nesse caso? X menos 6 tem que ser um número maior do que zero. Então, o x tem que ser um número maior do que 6. Não pode esquecer isso, hein? Segunda fase. Cai muito em equação na segunda fase. Se você esqueceu isso, já era. Você viu a faculdade indo embora. Tô exagerando, hein? Ó, tá? Mas tome muito cuidado com esse negócio de condição de existência. Tá bom. Ó, depois que você fez a condição de existência, eu tenho que te lembrar um detalhe. Ó, você quer as duas soluções simultaneamente. Essa e essa. Se o log tem a mesma base dos dois lados, você pode cortar o log. Ó, equação 1 e equação 2. Ele quer a mesma solução, a 1 e a 2. Se ele quer as duas soluções, o que a gente tem que fazer agora? Simultaneamente. Se ele quer as duas soluções simultaneamente, o que a gente tem que fazer? Muito bem. Intersecção, tá? A gente tem que fazer intersecção, porque ó, é E. Ele quer a primeira e a segunda solução, não é uma ou outra. Ele não quer tudo. Quando ele quer tudo é união. Mas quando ele quer o que é comum é intersecção. Essa intersecção aqui tá bem clara, né? Mas não vamos fazer, né, Então, ó, tem a equação, tem A1, vou colocar a reta 1 aqui, a reta 2 aqui e a reta da intersecção. O 2 está aqui. Ó, a primeira reta é o 14, cobrinha para direita, números maiores do que 14. A segunda reta, 6, bolinha aberta, e cobrinha para direita, porque são números maiores do que 6. O que eu vou pegar? A região que é comum às duas, porque eu vou pegar a intersecção de 1 com 2. Se eu for pegar a intersecção de 1 com 2, ó, vou pegar essa região aqui, daqui para frente. Se é essa região daqui para frente, essa é a minha solução, bolinha aberta no 14. Esse foi fácil, né? Mas não significa que sempre vai ser fácil. Se eu der a solução aqui no finalzinho vai ficar muito ruim. Solução share tal que x é maior do que 14. Ok. Sempre vai ser intersecção, tá? Nesse caso, nesse jogo de você vai resolver em equação e você precisa se preocupar com a condição de existência, sempre vai ser intersecção. Rafa, tem jogo de sinal na inequação de log exponencial? Depende. Depende, tá? Depende. Depende de que situação a gente vai cair, tá bom? Pode ter sim. Sabe por quê? Porque se o logaritmano for um produto ou uma divisão, você precisa fazer o jogo de sinal para achar as soluções. Porque você vai querer soluções positivas. Então você vai ter que fazer o jogo de sinal para achar as soluções. E aí depois você só achou a condição de existência. Você volta para cá e faz a intersecção. Claro, que seria um exercício um pouco mais longo, seria um exercício de segunda fase, tá? Mas você já domina tudo. Vocês são os deuses da matemática. Vocês têm que saber isso aí. E aí, vocês se sentem cada vez melhor em matemática? Não? Nossa, que triste. Não, não é possível. Não. Que absurdo. Não, gente. Pare com isso. Vocês evoluíram tanto, vocês nem sabem. É que vocês são muito humildes. Por que é intersecção? Porque eu quero as duas soluções simultaneamente. Eu quero 1 e 2.
1 e 2. Se é E, é intersecção. Tá? Porque eu tenho que satisfazer as duas equações simultaneamente. Então, ó, tem que ser um número maior do que 14 e maior do que 6. Para ser um número maior do que 14 e maior que 6, tem que ser um número maior que 6. Vai, pô. Tem que conseguir, né? Não, vai conseguir. Vai fazer tudo isso aí. E é mais um pouco ainda. Inequação. Por enquanto tá moleza, né? Você viu que tá só inequação moleque, só esse negócio aí, esquema aí, que por enquanto tá tranquilo, né? Só que essa daqui não é tão tranquila assim não, ela é um pouquinho perigosa. Não, vai lembrar sim, tem revisão, ixi, sossegado, você vai ver, você vai virar uma máquina de fazer exercício. Bobeou, você já responde, já gabaritou e passou em primeiro lugar em todas as universidades. Ó, olha só. Eu tenho uma função logarítmica, certo? Tá bom, tá aqui uma inequação logarítmica. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que olhar mesmo? Base. Ah lá, ó, base. Tá vendo como que vocês sabem? Vocês entendem as coisas. Às vezes falta um pouquinho de prática, mas vocês entenderam já que tem que olhar pra base. A base é um número maior do que 1 ou menor do que 1? Menor. Se é menor do que 1, ó, mesma base, mesmo log, inverte, olha lá, ó, vocês estão vendo, ó. X maior ou igual a 4x menos 1. Já era. Resolve a inequação. É do primeiro grau? Resolve, ó. X menos 4x é maior ou igual a menos 1. Ficou menos 3x maior ou igual a menos 1. Agora, ó, toma cuidado aqui, ó. Tem negativo no x. Quando tem negativo no x na inequação, eu multiplico os dois lados por menos 1. E quando eu faço isso, inverte de novo. Muito bem. Muito bem. X é menor ou igual a 1/3. Fera. Fera ferida no corpo, na alma e no coração. Beleza? Tá bom. Acabou? Não. O que a gente não fez ainda? Condição de existência. Muito bem. Tá vendo, ó? Você só precisa... Por exemplo, esse tipo de assunto tem esse detalhe. Eu acho que seria legal esses exercícios aqui numa parede, assim. Mesmo esses dois que são mais simples, numa parede, para você sempre lembrar, opa, preciso da condição de existência. Então aí você vai doutrinando o seu pensamento. Sempre. Sempre você precisa fazer condição de existência. Tá? Sempre precisa fazer condição de existência. Nesse caso, eu tenho duas condições de existência. Por quê? Eu tenho dois logaritmanos. Aqui, esse daqui já satisfazia 8 maior do que 0. Agora esse não, esse é um x. Então, ó, o que eu preciso? Vou chamar essa daqui de equação 1. Eu tenho uma equação 2. Como que é a equação 2? A equação 2 é x maior do que 0. E tem uma equação 3 ainda, que é essa daqui. Então, ó, a equação 2 é essa, ó, vem daqui, desse logaritmano. A equação 3 vem desse logaritmano. Ah, você não olhou para as bases. Eu não olhei para as bases porque está tudo certo nas bases. É número maior do que 0 e diferente de 1. Se a base fosse um x aqui, eu precisava fazer condição de existência para as bases. Tá? Porque eu preciso garantir que esse número é maior do que 0, eu preciso garantir que esse número é maior do que 0, eu preciso garantir que os dois sejam maiores do que 0. Tá? Tem que ser maior, não. O logaritmano tem que ser um número maior do que 0. Não existe logaritmano negativo. É sempre um número maior do que 0. Beleza? Então, ó. 4x menos 1 maior do que 0. X maior do que 1/4. Fechou. Agora você tem que fazer o varal. Intersecção. Não tem jeito. Tá? Então agora é a hora do varal. Vai ter que fazer varal. Não tem... eu não gosto do varal. Aí eu não tenho... Você tem que me ajudar a te ajudar, né? E aí aqui eu vou até falar... Eu até vou escrever intersecção, tá? Porque senão não vai caber. Então, primeiro varal. Segundo varal. Terceiro varal. E o varal da resposta. Bem, o primeiro número é um número menor do que 1/3.
Ó, quem que é maior? 1/4 ou 1/3? 1/3. Por quê? 1/3, 1 dividido por 3, 1 dividido por 3 vai dar 0,33. 1 dividido por 4 é 0,25. Então 1/3 vem antes de 1/4. Então, ó. E o outro é o 0, né? Então vai ficar mais ou menos por aqui. 1/3. O 2 é o 0. Então o 0, vou colocar ele aqui. E no meio deles vai ter o 1/4, que tá aqui. Tá? Porque o 1/4 é um número menor do que 1/3, maior do que 0. Ó, na 1, boquinha fechada para o x, então quer dizer que é cobrinha para a esquerda. Na 2, boca aberta para o x. Se é boca aberta para o x, cobrinha para a direita. Na 3, boca aberta para o x. Se é boca aberta para o x, cobra na direita. Tem que ser uma região que vai conter todas as equações. Tá? Que vai conter todas as equações. Então, por exemplo, ó, essa região que eu estou pintando aqui, ó, é uma região que para todas as equações 1, 2 e 3 eu tenho cobrinha. Então o que vai acontecer? Bolinha aberta, bolinha aberta. Isso aqui é 1/4, isso aqui é 1/3. Sua resposta está entre 1/3 e 1/4. Você viu que loucura? Totalmente diferente do que você poderia planejar. Então, se você for dar a solução, chama a cantora, share, tá ok? Que o x é maior do que 1/4 e menor do que 1/3, já era, destruiu. Ah, é fácil, vai. Nem é tão difícil assim, né? Não é tão difícil assim, né? É sim. E a bolinha fechada? Que bolinha fechada? Ah, é fechada, verdade. Eu errei. Errou. Tá, ó, bolinha fechada aqui, porque aqui é um igual, hein? Obrigado, hein? Dê um exemplo quando não corta o log. Você gosta das coisas hardcore, né, Luiz? Você gosta de ver o bicho pegar. Então, ó, vamos lá. Eu vou dar o exemplo. Já estava programado esse exemplo mais dolorido aí. Oh, pode ser que tenha. Tudo que a gente aprendeu na equação vale agora para inequação, tá? Pode ser que a gente precise fazer mudança de base, a gente pode ter que fazer várias coisas, tá? Eu vou fazer um terceiro exemplo, né? Exemplo 3. Exemplo 3. Ok? Ó, no exemplo 3, a gente sabe, ele fala assim, ó, log de x na base meio mais log de x menos 2 na base meio tem que ser maior do que menos 3. Tá bom? É isso aí que tá rolando. Assim, ó, nesse exemplo aqui que eu tô dando, tem várias maneiras de você prosseguir, tá bom? Eu vou te dar uma maneira que eu acho um pouco mais simples, porque tem algumas maneiras que são um pouco mais complicadas. Ó, você bateu o olho nesse exercício, o que você pensa? Beleza. Nossa, tá vendo? Que orgulho que vocês me dão. Não é? Os log tá tudo separadinho. Os log, quando eles estão separados, a nossa ideia é juntar. Lembra, ó, eu fiz vários exercícios que é separar. Agora a nossa ideia é juntar. Então a gente tem que lembrar das propriedades do log.
Aí você tem que fazer um passo a passo. Qual que é o passo a passo? Verificar. A base é a mesma? É. Então não precisa de mudança de base. O número que está na frente do log é 1? Sim. Então eu não preciso jogar esse número dentro do expoente. Então, ó, se a base é a mesma e o número que está na frente do log é 1, o que você faz? Você simplesmente usa a propriedade. Vira multiplicação do logaritmano. Multiplicação do logaritmano. Então, como que é isso? Copia o log na base que já tinha e multiplica os logaritmanos. Quem são os logaritmanos? O x e o x menos 2. Isso aqui tem que ser maior do que 1/3. Fera ou não? Tudo faz sentido? Ou nada faz sentido? Tudo faz sentido, nada faz sentido. Fera. E aí, Rafaela, o que você achou? Fera ou desesperador? Apocalipse? Não acabou. É você mesmo. O que você achou? Rafaela, é você. Eu entendi. Então tá bom. Ó. Então, ó, o que a gente vai fazer? O que você acha que é a próxima passa? Qual que é a próxima passagem? O que vocês acham qual que é a próxima passagem? Não, ó, que não distribuir que a briga lá. É isso aí. É isso aí. Grande contribuição do Eduardo. Ó, a base dá um gancho no logaritmo. O log percebe que é uma briga, corre. Então, ó, x vezes x menos 2 é maior do que meio. Opa, desculpa, cometi um erro aqui. Maior do que meio elevado a menos 1/3. Ó, a base é um número menor do que 1. Se a base é um número menor do que 1, a gente tem que inverter a desigualdade. O log é fugitivo, é isso aí. Ele vai embora. Quando tá nessa situação aqui que é log igual ao número, a base vai lá e dá um gancho no número e o log não gosta de briga e vai embora. Fica assim. Beleza? O log é fugitivo. É, pode ser, né? Também. Tá claro pra todo mundo isso? Sim ou não? Agora é só fazer o que a Evelyn tinha falado antes. Bem, lembra sempre, quando é negativo, inverte a base. Vai ficar 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai ficar 8. Lembra? Inequação tem que ser sempre 0 aqui. Manda o 8 para o outro lado. Então, x² menos 2x menos 8 tem que ser menor do que 0. Show de bola? Sucesso, hein? Então, agora, equação do segundo grau. Por isso que é importante você aprender a fazer inequação no primeiro e segundo grau também. Por quê? Você precisa em log. Tá bom? Ó, quem está muito atrasado e não se preocupa tanto, não tem assim, uma preocupação, não vai fazer uma segunda fase aberta de exatas, não se preocupe por enquanto com inequação. Tá? Não se preocupe por enquanto com inequação. Dê atenção às listas de log, às listas básicas de log, à lista de exponencial. Dê atenção a isso. Inequação a gente pode resolver um pouco mais para frente, porque isso aqui geralmente é um assunto de segunda fase. Quer dizer que você não vai prestar exato, você não vai fazer inequação? Não, porque na Unesp pode cair aberto para todo mundo. Mas isso daqui é um tema mais importante para a segunda fase. É importante você aprender agora, se der para você aprender agora, aprenda agora. Mas se você estiver atrasado, se preocupe mais com as outras listas primeiro, tá? Eu explico por que eu fiz isso aqui, eu explico, ó. Isso daqui, ó, daqui para cá, eu sempre passo esse número para lá, porque inequação sempre tem que ser 0. Sempre tem que ser 0. Aí depois que a inequação for 0, a gente vai desenvolver sempre a mesma dinâmica. Qual que é? Primeiro passo, que é encontrar as raízes. Né?
A soma deu 2 e o produto deu menos 8. Quais são os números? Uma raiz é 4 e a outra raiz é menos 2. Você pode ver, se você somar vai dar 2 e multiplicar vai dar 8. Sempre quando você está resolvendo uma inequação do segundo grau é assim. O segundo passo é fazer um esboço do gráfico. Você só precisa fazer o eixo x. Nesse caso, nessa equação, concavidade para cima e para baixo. Por que esse 8 aqui? Ou por que o 8 aqui? Esse aqui? Ah, esse aqui. Ah, tá. Porque, ó, aconteceu isso daqui, ó. O menos inverteu, ficou 2 elevado a 3. O menos aqui, ó, inverte a base. 2 elevado a 3 é 8. Por isso que é 8. Não. Fera? Beleza. Então, ó, como vocês responderam aí, concavidade para cima. E as raízes são quem? São o 4 e o menos 2. Bolinha aberta para as duas raízes, porque não tem igual. Eu estou interessado em valores menores do que 0. A gente pode até fazer mais, menos, mais. Valores menores do que 0 estão entre 4 e menos 2. Sou burro, né? Menos 2 e 4. Tem que ser sempre na ordem crescente. Beleza? Então, ó. Acabou? Por que a concavidade para cima? Olha aqui, ó. Porque o número que multiplica o x quadrado é 1 e ele é positivo. Se esse número é positivo, significa que a concavidade está para cima. Não. O que a gente tem que fazer? Varal. Beleza. Mas antes do varal, eu preciso fazer uma coisa ainda. Condição de existência. Muito bem. Condição de existência. Ó, condição de existência. Esse daqui é o resultado da primeira... Vou colocar até A aqui, tá? Isso daqui é a solução A. Que a cobrinha está entre menos 2 e 4. Esse daqui vai ser a B. E esse daqui, a C. Tem que satisfazer todas. A B, o x tem que ser maior do que 0. E na C, x menos 2 tem que ser maior do que 0. Então na C o x tem que ser maior do que 2. Beleza. Agora sim eu concluo fazendo varal. Uma para cada equação e uma para a solução. Então aqui eu tenho a B, a C e a solução. Lembrando que a solução é sempre a intersecção. Ó, cuidado para colocar as raízes. Para colocar as raízes é importante que você coloque sempre na ordem. Menos 2, 0, 2 e 4. Eu fiz a cobrinha aqui na parábola porque eu quero achar a solução. Ó. Eu resolvi essa equação aqui. Ó. Então por isso que eu fiz a cobrinha. Eu achei a solução. Entendeu? Então, ó. Menos 2 e 4 do A. Do B é o 0. Vou colocar o 0 aqui no meio. Do C é o 2. O 2 está aqui. Divide todo mundo. E agora você faz as cobrinhas. A do A está entre menos 2 e 4. A do B é maior do que 0. E a do C é maior do que 2.
eu preciso de uma região que é comum a todo mundo. A região que é comum a todo mundo é essa daqui, ó. Então a minha solução está entre 2 e 4. Bolinha aberta para os dois. Cobrinha da solução aqui. Beleza? Todo mundo fera? Entenderam isso? Pode falar aí. Fala aí. O que você quer que repete? Tudo? Não entendeu esse aqui? Ó, eu estou resolvendo essa inequação, ó. Essa inequação. Para resolver uma inequação do segundo grau, eu preciso seguir 2 passos. Achar as raízes, esboçar o gráfico, 3 passos na verdade, e fazer o estudo do sinal. É sempre assim. Então, ó, sempre quando eu vou resolver uma inequação, eu tenho que encontrar as raízes, esboçar o gráfico, fazer o estudo do sinal. Foi o que eu fiz. Eu descobri as raízes 4 menos 2. Fiz o esboço do gráfico, com cavidade para cima, as raízes menos 2 e 4, bolinha aberta. Fiz o estudo do sinal, mais, menos, mais. Ele quer soluções o quê? Negativas. Se ele quer soluções negativas, eu vou fazer cobrinha no menos. Cobrinha no negativo. Porque ele quer soluções negativas. Aí eu vou para a parte que a Maísa falou que não entendeu. Ó, coloquei todas as raízes. Para a solução A, que é essa daqui, a cobrinha tem que estar entre o menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Para o B, é essa solução aqui, ó. Com cavidade, boca aberta para o X, cobrinha para a direita. Boca aberta para o X, cobrinha para a direita. Então a cobrinha vai para a direita do número sempre quando a boca está aberta para o X. Se a boca está fechada para o X, cobrinha vai para a esquerda do número. Sempre assim. Então a boca aberta é boca aberta, cobrinha à direita é à direita. Certo? E eu vou pegar a região que é comum aos dois, que vai ser de 0 a 2. Vou dar a solução aqui no meio da folha, só para a gente proteger um pouco o meio ambiente. E aí, tá continuando queimando em direção à usina de Chernobyl ainda? Sim. Ah, que bom. Boa notícia, hein? Notícia boa para quem gosta do fim do mundo. Beleza? Fechou? Então, ó, sobrou até tempo, hein? Que loucura, hein? Ó, eu encerrei logaritmo porque na solução tem essa bolinha preta. Não, essa bolinha preta aqui que eu errei mesmo. Eu errei, aí eu tive que apagar. Tá? Não existe ela no mundo real. Imagina, as pessoas vão com coronavírus para a região de Chernobyl, pega a fumaça. Ah, não te respondi, Luísa? Que dó. Cadê você? Ah, olha lá, ó. Para a equação do segundo grau, sempre faz estudo do sinal, então? E a do primeiro só faz varal direto? Ó, a sua pergunta é delicada, tá? O certo mesmo é você fazer esse passo aqui, tanto para do primeiro como para do segundo. Sempre, tá? Sempre fazer esse passo, tá? A diferença, ó. A do primeiro, eu vou mostrar a do primeiro aqui, que está na outra folha aqui. A do primeiro, quando ela tá assim, bonitinha, separadinha, eu posso fazer ela direto, ó. Eu já achei x maior do que 14 e x maior do que 6 e já faço o de varal. Mas esse x maior do que 14 e o x maior do que 6 tá embutido a ideia que eu já fiz tudo isso, ó. É que a do primeiro grau, você não esse estudo aqui, ele é desnecessário para do primeiro grau. Quando não tem nem produto e nem
quociente. Se tiver produto e quociente, você precisa fazer dessa forma, tanto a do primeiro como a do segundo. Tá bom? Se você não fez, se não é nenhuma inequação da forma produto, que é multiplicação, ou da forma quociente, que é divisão, a do primeiro grau você pode fazer assim, direto. E aí você já faz o varal direto. A do segundo grau, você precisa fazer esse passo, porque não tem como fazer direto. Então você precisa fazer esse segundo passo. Mas assim, ó, o varal você viu que é comum aos dois, é meio que obrigatório. Tá? O varal é sempre obrigatório. Do primeiro marreta é mais simples, né? A Rafaela perguntou como você sabe que faz varal. Ó, varal eu sempre sei que tem que fazer. Sempre quando for uma inequação logarítmica, sempre vai ter que ter varal. Por quê? Vai ter a solução normal, que é essa daqui, e a condição de existências, que é o B e o C. E aí eu vou ter que fazer um varal de intersecção com todas as respostas. Isso sempre vai ter, tá? Monique, por que você fez 1 sobre 2 elevado a 3 ali no começo, aqui, né? Porque ó, a base deu gancho, ó. A base deu gancho, ó, ficou 1 sobre 2 elevado a menos 3. Aí o menos inverte a base. Fica 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, 8. A Laura. No exemplo 2, por que a bolinha é aberta? No exemplo 2. Bolinha fechada, bolinha aberta. Aqui, ó, tem que ser maior do que zero. Maior do que zero. Aqui tem que ser igual. Varal é a condição de existência. Então, varal é a combinação da condição de existência com a solução do exercício. Tá? Sempre quando for um exercício de inequação do logaritmo basicamente exponencial não aparece tanto, você precisa fazer a solução normal e a condição de existência. Aí depois você faz o varal. Tá? A Isabela perguntou, mas não tem estudo sinal do varal. Ó, depende. Por exemplo, uma inequação do tipo produto e uma inequação do tipo quociente, a gente faz varal e lá a gente faz estudo do sinal no varal. Na equação do segundo grau, o gráfico por causa... Não entendi sua pergunta aí não, Laura. Faz de novo, hein? Dá um exemplo? Eu te dei nas aulas passadas, lá de inequação, lá. Quando tinha produto, quando tinha quociente, se você for lá na página do livro, quer ver, ó, se você for lá para os exercícios da página 58, você vai ter o exercício 4 e o exercício 3 são exemplos de varal com sinal. Você mesmo já fez exercício de varal com sinal? Sim, a gente faz tudo de sinal no varal. Não. Depende, no log vai depender, tá? Isso, Quando é inequação do segundo grau, faz gráfico por causa da parábola, né? Beleza? Todo mundo fera? Sobrou um tempinho aí, vamos fazer uns exercícios, então, pra gente melhorar. Não fez porque eu não fiz nenhum exemplo que tenha essa necessidade, mas se você estiver na prova e aparecer um exemplo que tem uma divisão lá, aí você vai precisar. A Rafaela perguntou lista de exercícios? Sim, eu não fiz uma lista nova ainda, tá? Vai ser a lista de log 2020 lá. Eu quero fazer ainda alguns exercícios com vocês, aproveitar e esse tempo aí e fazer, tá? Eu vou aproveitar que a gente tem um tempo um pouquinho maior e vou fazer um exercício que é um pouquinho... Ele não é muito simples, tá? Mas você vai ver que também não é o fim do mundo, não. Eu mando. De nada. Olha só. Então vamos lá. Exercício 13, exercício da Unesp, ó. Bem legal esse exercício. Ele é importante, todo ano eu faço esse exercício,
Porque eu acho assim, ó. Esse exercício, ele separa meninos de meninas. Não. É, não. Separa meninas de mulheres, meninos de homens. Tá? Se você conseguir fazer ele desenvolver bem, você. Nossa, não consegui esse. É porque você não. É que assim, você precisa ver a pessoa fazer assim a primeira vez. Porque ele não é muito simples, não. Mas aí depois que você vê fazer e treina várias vezes, você vai para um outro patamar. Você vira um jogador de playoff. Certo? Provavelmente muitos de vocês não sabem o que é playoff, mas tudo bem. Ó, então olha lá. O 13. Vocês sabem o que é playoff? Foi a última lista. Foi a última lista. Não. NBA, é verdade, o Gabriel tá mais certo. Mata-mata, ó, o Pedro é fera, hein? Ó, então tá bom. Ó, o 13 fala assim, ó. Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizou o Censo Populacional Brasileiro, que mostrou que o país possui cerca de 190 milhões de habitantes, tá? É a outra, é a lista de 2000 e acho que ficou log 2020, eu coloquei. Ó, então, ó, em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizou o último censo populacional que mostrou que o país possui 190 milhões de habitantes. Então a gente sabe que a população do Brasil é de 190 milhões de habitantes. Supondo que a taxa de crescimento populacional do nosso país não se altera para os próximos séculos e que a população se estabilize. Então, ó, população se estabilizará em 280 milhões, tá? População vai se estabilizar em 280 milhões. Um modelo matemático capaz de aproximar o número de habitantes em milhões a cada ano é dado a partir de 1970 é dado por isso daqui. Ó, o número de habitantes é o P. Então, tudo que envolve P é o número de habitantes. Então, o P tá relacionado com a população. E o T é o tempo em anos. Olha lá, ó, ele já te falou isso. Essas coisas você sempre precisa estar muito atento no texto. Sempre quando ele te dá uma equação, você precisa saber muito bem o significado de cada termo na equação. Então, o P indica a população. Aonde você viu população no texto? População estabilizará em 280 milhões e a população do último censo, que é 190 milhões. Foi esses dois momentos que você viu o termo população, ó. Então, ó, em 2010, o Brasil tinha essa população, tá? Beleza. Baseados nesse modelo e tomando a aproximação para logaritmo natural. Lembra, ó, já te expliquei na última aula, logaritmo natural. Qual que é a base desse log aqui mesmo? E. Muito bem. Sempre quando é ln, significa que a base é E. Fera. Todo mundo destruindo aí. E é isso aí. Fantástico? Então, fantástico. Bem, ele fala assim, ó. A população brasileira será 90% da população de estabilização em qual ano? Ó, vocês têm que ter manha de leitura. É isso que vocês não têm. Então aí quando vocês lêem o texto igual uns boi brabo assim, vocês não entendem nada. Você lê igual boi brabo. Não entendi. É sempre essa reação. Vocês lêem igual um carro desenfreado assim. E aí chega lá no fim, eu não consegui parar. Bati no muro, que coisa. Você tem que ir com calma. Você já tem que ir com algumas expectativas. Bateu o olho no exercício, ele te deu uma equação. Então, primeiro eu preciso verificar o que significa cada termo da equação. A gente sabe que o P é habitantes e o T é anos. Então, a gente tem que ver no texto o que ele está falando envolvendo habitantes. E depois o que ele quer saber da pergunta. Muito bem, a Laura já matou o exercício, é isso mesmo. Porque, ó, ele está falando assim, ó. 90% da população de estabilização. Ó, porcentagem é sempre em relação a alguém. 90% de quem? Da população de estabilização. Qual que é a população de estabilização? 280 milhões. Com isso a gente acha o T, tá? Então, ó, só vou escrever a fórmula aqui e a gente já volta para a folha
e vocês vão ver que não é tão difícil como vocês pensam que é. Ele é trabalhoso, tá? Ele dá bastante conta e tal, mas não é tão difícil. Ó. Então, ó, o que a gente sabe? Que o que ele quer, o P de T, é igual a 90% de 280. Certo? Então, ó, o P de T é igual a 0,9 vezes 280. Quarta vírgula, quarto zero. Vai dar 9 vezes 8, 72. Vai 7, 18, 25. 252. Esse é o P de T. O que a gente faz? Ó, ele não quer achar o tempo, ele sabe o P de T, a gente quer achar o tempo. A gente substitui o P de T por 252. Substitui. Põe no lugar 252. 280. Então aqui, tudo moleque doido. Então, por enquanto, moleque doido. Agora eu vou te perguntar. Que tipo de equação é essa? Aí você não me responde. Exponencial. Muito bem. Exponencial. Por que é exponencial? Ó, a incógnita tempo está no expoente. A incógnita tempo está no expoente. Beleza? Olha o que eu vou fazer. Vamos isolar o E. Vamos isolar o E. Só para facilitar as contas, para não ficar carregando, eu vou chamar de x esse número imenso que está em cima do E aí. 0,019 que multiplica t menos 1970, número grande, né? Então, ó, vai ficar assim, ó, 252 igual a 280 menos 190 vezes exponencial de x, tá? Porque eu substitui tudo que está ali em cima por x. Vou isolar o e, então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse número para o outro lado. 190 e elevado a x é igual 280, o 252 vem para cá subtraindo. E elevado a x vai ficar 280 menos 252 vai dar 28. 28 e o 190 que estava multiplicando veio para cá dividindo. Beleza. Ó, vamos voltar para o texto? Vamos voltar para o texto que a gente precisa ver um negócio importante que é de extrema importância. Ó, ele deu informação pra gente do log de 14 sobre 95. Então tem que parecer esse bendito 14 sobre 95. Tá? Se não apareceu 14 sobre 95, só tristeza. Só que na hora que a gente volta, ó, se eu simplificar por 2 em cima e 2 embaixo, isso aqui dá 14 por 95. Aqui você se emocionou. Ficou emocionado, falou acertei o exercício. Porque já apareceu lá, você falou assim, nossa, já era. Por quê? Qual que é a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês? É uma equação exponencial. Dá para igualar as bases? Não. Se não dá para igualar as bases, o que eu faço? 95, obrigado. Log dos dois lados. Mas o log, nesse caso específico, é ln, porque a base é e. Então vai ficar ln emocionou, né? Porque o x tomba. X é ln de e. Esse daqui a gente já sabe o valor. Ele deu no exercício. ln, eu falo pra você de novo, ó. ln, ó, vou te mostrar lá no exercício, ó. Porque ele te deu a informação de ln. Tá vendo que ele te deu a informação de ln? Aqui, ó. Ele te deu a informação de ln. E também porque a nossa base é base e. Se a nossa base é base e, então eu preciso usar ln e não log normal. Tá bom? Ó. Esse log aqui
ln de 14 sobre 95 é menos 1,9. Quanto que vale ln de e? Isso aqui é para tirar 10, hein? Quanto vale ln de e? Nossa senhora, que orgulho, hein? Vale 1. Por quê? A base não é e? Quando o logaritmano é igual à base, vale 1. Então, ó, ln de e vale 1. Isso aqui vale 1. Pronto. O x ficou igual a menos 1,9. Só substituir o x. Quem que é o x? O x é esse negócio feio aqui. Menos 0,019 vezes t menos 1970. É igual a menos 1,9. Fantástico? Ó, esse número, ó, menos com menos, tem menos de um lado, menos do outro. Virou todo mundo positivo. E quem está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Então ficou t menos 1970 é igual a 1,9 dividido por 0,019. Ó, quando tem vírgula, uma coisa boa é sempre igualar as casas depois da vírgula. Aqui tem 3, aqui tem uma só. Então, ó, cortou as vírgulas. Ficou, então, 1.900 dividido por 19. 1.900 dividido por 19. Isso aqui é 100. Então, o tempo vai ser em 2070. Pronto. O que vocês acharam? Fácil ou difícil? Por que ficou 1 aqui em cima? Porque sempre quando é ln de e é 1. Tá? Sempre quando for ln de e é 1. Ó, se você consegue desenvolver um exercício desse de uma forma muito boa, quer dizer que você já está num excelente nível para fazer exercício de logaritmo. Esse exercício não é tão simples assim. O vestibular até mudou. Ele nem vai estar, ele nem anda cobrando exercícios tão extensos assim, tá? Mas é importante você saber fazer. Só que a alternativa B de bola na área, não altera o placar, bola na rede para fazer o gol. Quem não sou eu, nem ser um jogador de futebol. Ó, 3 minutos e 3 minutos. Ah, tá, do tempo do exercício, né? É, realmente fazer esse exercício em 3 minutos não é algo tão simples assim. Mas, ó, é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, tá? Pode ser que pra você da turma desse ano ainda eu não falei ainda. Mas assim, ó, na prova não significa que todos os exercícios são feitos em 3 minutos. Significa que alguns exercícios você ganha tempo, em outros você perde um pouco mais, tá? Isso é 1900 por 19. Isso aí vai dar 100 ali. É a outra, viu, Maria Beatriz? Tem duas listas no Classroom. Uma é básica e a outra chama Logaritmo 2020. É a outra, Logaritmo 2020. Esse é do Enem. Não, desculpa, esse é da Unesp. Por que tem o x na frente do log? Ó, porque o x estava no expoente, ó. Ele estava no expoente. Quem está no expoente, propriedade, tomba. Como assim depois você consegue ter acesso de novo à lista? Não entendi não isso aí. Você tem acesso à lista sempre. Não é? Ah, consegue. Não muda nada. Não, consegue. Fechou? 1, 2, 3, aprovação.